Você pode passar a vida inteira buscando respostas complexas, fórmulas sofisticadas, métodos secretos, rotinas milagrosas, gurus carismáticos, teorias profundas e explicações cada vez mais elaboradas para o que sente, para o que vive e para o que falta, e ainda assim ignorar a regra mais simples e mais poderosa do estoicismo. Não porque ela seja difícil de entender intelectualmente, mas porque exige algo que a maioria evita com todas as forças: responsabilidade absoluta sobre si mesmo. Essa não é uma ideia confortável. Ela não promete atalhos, não oferece consolo emocional fácil, não cria inimigos externos convenientes e não transforma você em vítima de um sistema invisível. Pelo contrário, ela desmonta desculpas cuidadosamente construídas, expõe auto-enganos antigos e força você a encarar uma verdade que muda tudo quando finalmente é aceita. A regra é simples na forma, brutal na aplicação e transformadora nas consequências. Concentre sua energia apenas no que está sob seu controle e abandone, sem apego, tudo aquilo que não está. Parece óbvio, parece até simplista, e exatamente por isso é ignorada, distorcida ou repetida apenas da boca para fora. As pessoas gostam da estética do estoicismo, mas rejeitam sua disciplina. Citam Marco Aurélio como quem cita uma frase bonita para a legenda, repetem Epicteto como se fosse um slogan motivacional e falam sobre autocontrole, enquanto continuam vivendo como se o mundo lhes devesse conforto, reconhecimento e resultados. Vivem como se emoções fossem algo que simplesmente acontecem, como se reações fossem inevitáveis e como se o destino estivesse sempre nas mãos de terceiros. O estoicismo nunca foi criado para decorar frases ou parecer profundo em conversas ocasionais. Ele foi criado para ser vivido quando ninguém está olhando, quando a vida aperta, quando algo dá errado, quando o plano falha, quando a injustiça aparece e quando a mente pede fuga, explosão ou desistência. É exatamente nesses momentos que essa regra revela sua força real, porque é ali que a teoria vira prática e a prática vira caráter. Desde muito cedo, aprendemos a reagir ao mundo como se tudo fosse pessoal. Um comentário atravessado vira ofensa. Um silêncio vira rejeição. Uma demora vira desrespeito. Uma crítica vira ataque direto à identidade. Uma perda vira injustiça cósmica. Um erro vira prova de incapacidade. Sem perceber, entregamos nosso estado emocional nas mãos de qualquer pessoa, situação ou circunstância. Vivemos como se o mundo tivesse um controle remoto emocional apontado para nós, apertando botões aleatórios ao longo do dia. Basta alguém dizer algo fora do tom, basta algo não sair como esperado, e todo o nosso equilíbrio interno desmorona. O estoico faz algo que parece simples, mas é extremamente raro. Ele cria uma pausa invisível entre o estímulo e a resposta. Ele entende que o mundo externo não pede permissão para ser caótico, imprevisível ou injusto, mas a mente não precisa se ajoelhar diante disso. Essa pausa é onde tudo muda. É ali que você decide se será arrastado ou se permanecerá firme. A maioria nunca aprende a criar essa distância interna, e por isso vive cansada, reativa, ansiosa, ressentida e emocionalmente exausta, como se estivesse sempre em guerra com algo. A regra estoica não elimina problemas, perdas, falhas ou frustrações. Ela elimina algo muito mais corrosivo, o desperdício constante de energia emocional com aquilo que não pode ser mudado. Pense com honestidade brutal. Em quanto tempo da sua vida já foi gasto tentando controlar opiniões alheias, antecipar reações de outras pessoas, reviver decisões passadas, corrigir mentalmente diálogos antigos, imaginar futuros catastróficos ou tentar garantir resultados que nunca estiveram totalmente sob seu comando? Cada minuto investido nisso é um minuto roubado da única coisa que realmente pode ser lapidada ao longo do tempo: seu caráter, sua disciplina, sua clareza mental e sua forma de agir diante da realidade. Os antigos estoicos entenderam algo que hoje parece esquecido, em meio a estímulos constantes e emoções infladas. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas não ser escravo do que não depende de você.
Essa ideia muda completamente a forma como você encara sucesso, fracasso, dor, prazer, reconhecimento e rejeição. Quando essa regra é ignorada, a vida vira uma sequência de frustrações acumuladas. Você se esforça, mas se sente injustiçado. Você tenta, mas se sente sabotado. Você reage, mas depois se arrepende. Você fala, mas gostaria de ter ficado em silêncio. Você espera, mas se frustra. Tudo isso acontece porque sua atenção está espalhada em batalhas que não podem ser vencidas. A regra estoica funciona como um filtro severo, quase cruel, mas profundamente libertador. Se algo não está sob seu controle direto, isso não merece sua angústia, sua ruminação mental, nem seu desgaste emocional. Isso não significa indiferença, frieza, apatia ou passividade. Significa clareza. Significa agir com intensidade máxima, onde é possível agir e aceitar com firmeza onde não é. O erro mais comum é confundir aceitação com fraqueza. Aceitar não é se render. É parar de lutar contra fantasmas que só existem na sua mente. Quando você aceita que não controla o passado, mas controla o significado que dá a ele, você se liberta da culpa paralisante que impede o movimento. Quando aceita que não controla o futuro, mas controla sua preparação, sua disciplina e suas escolhas no presente, você se livra da ansiedade crônica que corrói por dentro. Quando aceita que não controla as pessoas, mas controla seus limites, suas respostas e sua permanência, você recupera o respeito próprio que havia sido terceirizado. Essa regra muda tudo porque reorganiza suas prioridades internas. Em vez de viver reagindo automaticamente, você passa a viver escolhendo conscientemente. Em vez de explodir, você observa. Em vez de se justificar, você ajusta. Em vez de culpar, você assume. Essa mudança é silenciosa, invisível para a maioria, e exatamente por isso é poderosa. Com o tempo, os efeitos começam a aparecer de forma quase imperceptível. Você dorme melhor, porque a mente não fica ruminando batalhas imaginárias. Decide com mais calma, porque não sente mais a urgência de reagir a tudo. Fala menos coisas das quais se arrepende, porque aprende a respeitar a pausa. Se envolve em menos conflitos desnecessários, porque passa a escolher suas batalhas. A mente deixa de ser um campo de guerra constante e passa a ser uma ferramenta afiada, precisa e funcional. Mas há um preço alto, e é por isso que poucos seguem essa regra até o fim. O preço é abandonar definitivamente o papel de vítima. Enquanto você acredita que sua infelicidade vem sempre de fora, você se isenta da responsabilidade de mudar por dentro. A regra estoica destrói esse conforto ilusório sem pedir permissão. Ela diz de forma direta e incômoda que sua reação é sua responsabilidade, independentemente da intensidade do estímulo. Isso assusta porque exige maturidade emocional, algo raro em um mundo que incentiva reações impulsivas, valida explosões emocionais como autenticidade e transforma descontrole em virtude. O estoico entende algo que a maioria confunde. Não reagir não é reprimir, é escolher conscientemente. Ele não ignora emoções, não finge que elas não existem e não tenta se tornar uma estátua insensível. Ele observa emoções como fenômenos internos, reconhece sua presença, mas não entrega o volante da própria vida a elas. Com o tempo, essa prática constrói uma força interna difícil de abalar. Pequenos problemas deixam de parecer catástrofes. Críticas viram dados, não ataques pessoais. Obstáculos viram testes, não punições do destino. A vida continua dura, imprevisível e muitas vezes injusta, mas você deixa de ser frágil diante dela. Esse é o ponto de virada silencioso que muda tudo. É aqui que muitos desistem, porque aplicar essa regra exige vigilância constante. Não é algo que se aprende em um vídeo, em um livro ou em uma frase inspiradora e pronto. É uma decisão diária, às vezes horária, às vezes feita várias vezes no mesmo dia. Toda vez que algo foge do planejado, toda vez que alguém age diferente do esperado, toda vez que uma frustração aparece, a regra surge como um convite silencioso e implacável.
Isso está sob meu controle ou não? Se está, haja com excelência, sem drama. Se não está, solte, sem ressentimento. Parece simples, mas vai contra anos de condicionamento emocional profundamente enraizado. Desde cedo somos ensinados a buscar aprovação, evitar desconforto, agradar, controlar resultados e medir nosso valor pela reação dos outros. O estoicismo vira esse jogo do avesso. Ele ensina a buscar coerência interna em vez de validação externa, aceitar o desconforto como parte inevitável do crescimento e focar no esforço e na intenção, não no resultado final. Quando você internaliza isso, a vida muda de ritmo. Você se torna mais consistente, menos dependente de aplausos e emocionalmente mais estável. Não porque nada mais te afete, mas porque você escolhe, com consciência, o que merece te afetar. Essa é a diferença entre viver à mercê das circunstâncias e viver com direção, mesmo em meio ao caos. Ao longo do tempo, essa regra cria algo raro e silencioso: confiança interna. Não aquela confiança barulhenta, performática e dependente de aprovação, mas uma confiança discreta, sólida e profundamente enraizada. Você não sente mais a necessidade constante de provar algo para o mundo. Você sabe quem é, sabe o que controla, sabe onde coloca sua energia e sabe quando recuar. Essa postura muda a forma como o mundo responde a você. As pessoas sentem quando alguém não está desesperado por controle externo. Sentem quando alguém não reage por impulso. Sentem quando alguém age com intenção e presença. Você se torna menos manipulável, menos previsível e, paradoxalmente, mais respeitado, sem precisar impor nada. É por isso que essa regra muda tudo, mesmo sem ser percebida de imediato. Ela não transforma sua vida em um espetáculo visível. Ela transforma sua vida em algo sólido, estável e difícil de ser abalado. Se você chegou até aqui, é porque algo ressoou em algum nível. Talvez você tenha reconhecido padrões seus que sempre ignorou. Talvez tenha sentido um incômodo silencioso, aquele desconforto específico que surge quando uma verdade começa a se encaixar e não pode mais ser ignorada. Esse é o momento decisivo. Você pode consumir esse conteúdo como entretenimento intelectual, concordar mentalmente e seguir vivendo exatamente do mesmo jeito, ou pode aplicar essa regra a partir de hoje, em pequenas decisões, pequenas pausas e escolhas aparentemente insignificantes. Não é preciso mudar tudo de uma vez. Basta começar com uma pergunta simples, repetida com honestidade brutal sempre que algo te tira do eixo. Isso está sob meu controle ou não? Essa pergunta, quando levada a sério, muda o rumo da sua vida de forma irreversível. Agora, eu quero saber de você. Em qual área da sua vida essa regra é mais necessária neste momento? Emoções, relacionamentos, trabalho ou decisões pessoais? Escreve nos comentários. Se esse conteúdo te ajudou a pensar com mais clareza, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a proposta não é motivação vazia, nem frases bonitas para aliviar a mente por alguns minutos. É fortalecimento interno real. Disciplina, virtude e autocontrole não são conceitos abstratos, são práticas diárias, e quanto mais você as exercita, menos o mundo consegue te arrastar.